Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Alexandre de Moraes transfere Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para o Complexo Penitenciário da Papuda E determina que o ex-presidente tenha assistência médica 24 horas. Bolsonaro cumprirá a pena em um espaço de 54 metros quadrados. O ministro Dias Toffoli prorroga por mais 60 dias as investigações sobre a operação da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Na decisão, ele diz que houve um pedido da PF por mais prazo. Cães farejadores identificam sinais de 2 crianças desaparecidas há mais de 10 dias numa casa na mata no interior do Maranhão. Uma seca histórica em um dos principais reservatórios de São Paulo põe em risco o abastecimento de água este ano. Os Estados Unidos impõem sanções às autoridades do Irã por repressão violenta aos protestos e manifestantes. A Justiça da Coreia do Sul condena a 5 anos de prisão o ex-presidente Yoon Suk-yeol por tentativa de golpe. O Mercosul e a União Europeia se preparam para a assinatura do Acordo de Livre Comércio amanhã no Paraguai. O Jornal Mundial começa agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ontem a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O político está na Papudinha, onde terá mais tempo para receber visitas, além de poder se exercitar. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi transferido para um presídio em Brasília, onde vai cumprir sua pena por tentativa de golpe em condições mais favoráveis, segundo decisão judicial obtida pela AFP. Na noite de quinta-feira, um comboio da polícia escoltou um carro sem identificação para o complexo penitenciário da Papuda, na periferia da capital. O Supremo Tribunal Federal indicou que Bolsonaro já está na Papudinha, uma instalação da Polícia Militar localizada dentro do vasto complexo. No local, o ex-presidente vai ter mais tempo para receber visitas, poderá tomar sol e se exercitar a qualquer hora do dia e terá acesso a uma esteira e uma bicicleta ergométrica, seguindo recomendações médicas. O STF acrescentou que Bolsonaro terá uso exclusivo de um espaço normalmente reservado para 4 pessoas, com cozinha, televisão, cama de casal e área externa privativa. O ex-presidente de extrema-direita foi condenado em setembro passado a 27 anos de prisão, após ser considerado culpado de conspiração para se manter no poder de maneira autoritária, após sua derrota para o atual presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022. A transferência do ex-chefe de Estado de 70 anos, que sofre de problemas de saúde, ocorreu dias depois que a defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar humanitária. Cães farejadores detectaram sinais do desaparecimento de 2 crianças ocorrido há mais de 10 dias no interior do Maranhão. Elas estiveram em uma casa abandonada na mata. As buscas pelos irmãos Ágata e Micael, de 6 e 4 anos, avançam em Bacabal, no Maranhão, após cães farejadores identificarem que as crianças passaram por uma casa abandonada na zona rural. O local, conhecido como Casa Caída, foi descrito pelo primo das crianças, Anderson Cauã, que foi resgatado com vida na última semana. Ele relatou às autoridades que se perdeu com os primos na mata e que os deixou na residência para buscar socorro, mas os irmãos não foram encontrados no ponto indicado. A força-tarefa, composta por mais de 500 pessoas, decidiu agora ampliar o raio de buscas por áreas de mata fechada no território quilombola. A operação, no entanto, sofreu uma baixa com a morte da cadela Yara do Corpo de Bombeiros do Ceará. O animal, que auxiliava nas buscas, sofreu uma lesão e morreu nos braços de seu condutor. Apesar da perda, os trabalhos seguem intensificados na busca pelos irmãos. Na noite de ontem, 57 ônibus utilizados no transporte público do Distrito Federal foram vandalizados. O caso aconteceu em garagens da empresa URB, em Samambaia, Candangolândia, Ceilândia e Recanto das Emas.
Segundo o delegado Josué Pinheiro, a suspeita é que a ação foi realizada por ex-funcionários da empresa para intimidar motoristas e cobradores. Imagens do local mostram os ônibus com janelas e portas quebradas. Segundo relatos, passageiros e motoristas se machucaram e prestaram queixas em delegacias. Na manhã de hoje, 10 ônibus não puderam rodar por causa dos ataques. A Secretaria de Mobilidade afirma que o serviço de transporte público está normalizado e que não há previsão de reforço na segurança, já que o caso foi pontual. Em nota, a URP disse que está colaborando integralmente com as investigações e que negou que tenha ocorrido uma demissão em massa. Segundo a empresa, 3 funcionários foram demitidos. A Polícia Federal de Araquara, no interior de São Paulo, cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais suspeitos de importação ilegal de produtos eletrônicos em São Carlos. Durante a operação, nesta quinta-feira, foram apreendidos celulares e medicamentos emagrecedores, todos importados sem autorização dos órgãos competentes e sem o pagamento de impostos. Segundo a PF, a investigação apura possíveis crimes de descaminho e também analisa movimentações financeiras suspeitas relacionadas à venda dos produtos por preços abaixo do mercado. Ninguém foi preso e o material apreendido será analisado para dar continuidade às investigações. Os Estados Unidos impuseram sanções às autoridades do Irã pela repressão violenta aos protestos e manifestantes. O secretário do Tesouro Scott Bessent anunciou que os Estados Unidos sancionaram nesta quinta-feira autoridades de segurança e bancárias iranianas, acusando-as de orquestrar uma repressão violenta contra protestos pacíficos e de lavar bilhões de dólares em receitas petrolíferas. Em um comunicado, o funcionário destacou que Washington apoia firmemente o povo iraniano em sua demanda por liberdade e justiça, acrescentando que as medidas foram adotadas por ordem do presidente Donald Trump, parte da campanha de pressão máxima da Casa Branca contra o Irã. As sanções vieram após os maiores protestos antigovernamentais da história da República Islâmica, embora as manifestações pareçam ter diminuído nos últimos dias, diante da repressão e de um bloqueio da internet que durou quase uma semana. Entre os sancionados está Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, a quem Washington acusa de coordenar a repressão e ordenar o uso de força contra os manifestantes. 4 comandantes regionais das Forças da Ordem e da Guarda Revolucionária do Irã também foram sancionados por sua participação na repressão nas províncias de Lorestan e Fars. Segundo Bessent, em Fars, as forças de segurança assassinaram inúmeros manifestantes pacíficos e os hospitais estão tão lotados de pacientes com ferimentos por arma de fogo que não conseguem admitir outro tipo de pacientes. O Tesouro também identificou 18 pessoas e entidades acusadas de operar redes que lavam bilhões de dólares de vendas de petróleo iraniano por meio de empresas de fachadas nos Emirados Árabes Unidos, em Singapura e no Reino Unido. As sanções congelam quaisquer ativos nos Estados Unidos das pessoas e entidades designadas e proíbem americanos de realizar transações comerciais com elas. Também nesta quinta-feira, a chancelaria do Canadá afirmou que um cidadão canadense morreu nas mãos das autoridades iranianas, em meio aos protestos generalizados contra o governo teocrático iraniano. A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, declarou que a resposta de Teherã aos atos pacíficos levou o regime a desrespeitar flagrantemente a vida humana. A pressão americana sobre a Groenlândia entrou em uma nova fase, com Washington deixando claro que o reforço militar europeu no Ártico não altera os planos do presidente americano Donald Trump para assumir o controle do território autônomo dinamarquês. A Casa Branca afirmou que o envio de uma missão militar europeia à Groenlândia não afeta em nada o objetivo do presidente Donald Trump de se apoderar do território autônomo dinamarquês no Ártico. O assunto é abordado pelo republicano desde que voltou à presidência em janeiro do ano passado, mas o discurso ganhou mais força após o ataque lançado contra a Venezuela, que acabou por tirar Nicolás Maduro do poder. Aliada tradicional de Washington, a Dinamarca é também membro da OTAN. A situação levou a Alemanha, França, Finlândia, Noruega, Holanda, Reino Unido e Suécia a enviarem militares na quinta-feira para uma missão de reconhecimento na maior ilha do mundo. Quanto à sua primeira pergunta sobre a Groenlândia, não creio que as tropas na Europa influenciem o processo de tomada de decisões do presidente, nem de forma alguma seu objetivo de adquirir a Groenlândia. A Dinamarca procurou apaziguar os Estados Unidos,
que afirmam estar considerando comprar a ilha, sem descartar uma intervenção militar no território rico em recursos naturais. O governo local da Groenlândia segue afirmando que não há interesse em se tornar parte dos Estados Unidos. Já o governo dinamarquês informou que está sendo formado um grupo de trabalho para melhorar a segurança no Ártico e afirmou que existe um consenso dentro da aliança da OTAN de que uma presença reforçada no Ártico é crucial para a segurança da Europa e da América do Norte. Veja daqui a pouco, uma seca histórica em um dos principais reservatórios de São Paulo põe em risco o abastecimento de água. A justiça sul-coreana condena o ex-presidente Yoon Suk-yeol por tentativa de golpe. O Mercosul e a União Europeia se preparam para a assinatura do Acordo de Livre Comércio amanhã. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. O ministro do STF, Dias Toffoli, prorrogou por mais 60 dias as investigações sobre suspeitas de irregularidades na operação de venda do Banco Master pelo Banco de Brasília. Na decisão, ele afirma que houve um pedido da Polícia Federal por mais prazo. A decisão foi tomada logo após o ministro Dias Toffoli solicitar um novo cronograma de depoimentos e reduzir o prazo para a Polícia Federal ouvir os investigados. Esta frente de investigação chegou ao Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado. Na ocasião, Toffoli decidiu que o caso tramitaria na Suprema Corte. A apuração tramitava na Justiça Federal em Brasília. A Polícia Federal afirma que o Master emitiu certificados de depósito bancário com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. O retorno, no entanto, era irreal. Segundo a corporação, o esquema pode ter movimentado 12 bilhões de reais. De acordo com a PF, há indícios de que dirigentes do BRB tenham participado do esquema. Em março, o BRB chegou a fechar um acordo para comprar o Banco Master, mas o negócio foi barrado pelo Banco Central. A PF prendeu Vorcaro em novembro, mas o banqueiro foi solto dias depois por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nesta semana, em um desdobramento, a Polícia Federal realizou uma nova operação para aprofundar as investigações sobre fraudes financeiras envolvendo o Master. As apurações apontam que o grupo investigado se aproveitou de forma sistemática de vulnerabilidades do mercado de capitais para realizar fraudes utilizando fundos de investimento e elos societários, familiares ou funcionais. Para a PF, há indícios de que o grupo investigado, formado por Daniel Vorcaro, parentes e pessoas ligadas ao Master, teria cometido pelo menos 5 crimes: organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, induzimento ou manutenção em erro de investidor, uso de informação privilegiada e manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Os investigadores identificam operações com ativos sem liquidez e artificialmente precificados, além de transações entre partes relacionadas sob controle de indivíduos com ligações societárias ou familiares com o Banco Master. O esquema teria contado com laranjas e sócios ocultos. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, apresentou ontem um projeto para reformar a lei de hidrocarbonetos enquanto ajusta sua relação com os Estados Unidos após a queda do ditador Nicolás Maduro. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, apresentou nesta quinta-feira um projeto de lei para reformar a lei de hidrocarbonetos,
enquanto ajusta sua relação com os Estados Unidos após o bombardeio que levou à queda de Nicolás Maduro. Rodrigues levou ao parlamento a mensagem anual de Maduro. Ela era vice-presidente e assumiu o poder após a incursão americana de 3 de janeiro. Sua gestão avança sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou estar à frente do país e que controlará as vendas de petróleo bruto. Venezuela está ameaçada. A Venezuela está sob ameaça, toda a Venezuela está sob ameaça e é por isso que apelo à unidade nacional para que, com soberania em primeiro plano, possamos travar a batalha diplomática. E eu lhes digo, Digo, se um dia tiver de ir a Washington como presidente interina, irei de pé, caminhando, não rastejando. de pie, caminhando, não arrastrada. Petroleiras americanas foram convidadas a operar na Venezuela e a investir bilhões de dólares para recuperar a indústria petrolífera. Delcy explicou que levou o projeto de lei de reforma parcial da Lei Orgânica de Hidrocarbonetos para incorporar os modelos produtivos que estão na Lei Antibloqueio. A chamada Lei Antibloqueio é um instrumento legal de 2020 que permitiu investimentos contornando as sanções impostas pelos Estados Unidos desde 2019. A norma obriga as empresas estrangeiras a se associarem à estatal Petróleos da Venezuela como acionistas minoritárias. Rodrigues afirma que, com essa reforma, os fluxos de investimento poderão ser incorporados a novos campos, a regiões onde nunca houve investimentos e a campos onde não há infraestrutura. Os Estados Unidos e Taiwan chegaram ao acordo sobre a redução de tarifas e investimentos em chips e tecnologia. Taiwan e os Estados Unidos chegaram a um acordo sobre tarifas e investimentos em chips e tecnologia. A ilha asiática é uma potência na produção de chips, um componente fundamental da economia global, e os Estados Unidos desejam que a produção ocorra em seu território. O Departamento de Comércio americano afirmou que o acordo vai impulsionar uma realocação maciça da indústria de semicondutores dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Washington vai reduzir as tarifas sobre produtos taiwaneses para 15%, diante dos 20% atuais, para compensar o déficit comercial dos Estados Unidos e práticas que considera desleais. O primeiro-ministro taiwanês Cho Jung-tai saudou o acordo. A julgar pelos resultados, o trabalho árduo da equipe e as inúmeras rodadas de consultas para concluir esta tarefa representam um sucesso absoluto e a equipe merece muitos elogios. O domínio de Taiwan na indústria de semicondutores é há muito tempo considerado um escudo de silício, incentivando os Estados Unidos a proteger esta ilha democraticamente governada de invasões ou bloqueios por parte da China, que a reivindica como sua. Mas a ameaça de um ataque de Pequim aumentou as preocupações com possíveis interrupções nas cadeias de suprimentos globais, elevando a pressão para a produção de mais semicondutores fora de Taiwan. Com o acordo, empresas taiwanesas de semicondutores e tecnologia farão novos investimentos diretos, totalizando 250 bilhões de dólares, para expandir suas capacidades em áreas como chips avançados e inteligência artificial nos Estados Unidos. O acordo precisa ser aprovado pelo parlamento taiwanês, controlado pela oposição. A China e o Canadá também selaram um acordo de parceria estratégica com implicações para o comércio e o turismo, após anos de tensões. O primeiro-ministro canadense Mark Carney e o presidente chinês Xi Jinping realizaram conversas no Grande Palácio do Povo em Pequim nesta sexta-feira. Esta foi a primeira visita de um líder canadense à capital chinesa em 8 anos. Os presidentes assinaram um acordo de parceria estratégica que afeta o comércio e o turismo. Carney saudou o acordo como histórico dentro da estrutura de uma nova parceria estratégica com a China, que põe fim a anos de disputas diplomáticas acirradas, detenções recíprocas de cidadãos e conflitos tarifários.
A China costumava ser o maior mercado para sementes de canola canadenses. Queremos não apenas retornar a esses níveis, mas superá-los. Tenho o prazer de anunciar que o Canadá e a China chegaram a um acordo comercial preliminar, porém histórico, para remover barreiras comerciais e reduzir tarifas. Até 1º de março, o Canadá espera que a China reduza as tarifas sobre sementes de canola canadenses para uma taxa combinada de aproximadamente 15%. Atualmente, a tarifa sobre os produtos derivados de canola é de 84%. E para ajudar a concretizar todo o potencial dessas parcerias e reduzir os custos para os canadenses, o Canadá concordou em permitir a entrada de até 49 mil veículos elétricos chineses no mercado canadense, com a tarifa de nação mais favorecida de 6,1%. A China também vai permitir a entrada de visitantes canadenses no país sem visto. As relações entre China e Canadá se deterioraram em 2018, quando Ottawa prendeu a filha do fundador da gigante de tecnologia Huawei a pedido dos Estados Unidos, e a China respondeu prendendo 2 canadenses acusados de espionagem. Nos anos seguintes, ambos os países impuseram tarifas recíprocas sobre as exportações. Mas as pressões tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levaram os 2 países a deixarem de lado suas diferenças e iniciarem uma aproximação. O Mercosul e a União Europeia vão assinar amanhã um acordo de livre comércio após mais de 25 anos de negociações. O evento ocorrerá em Assunção, no Paraguai. O Mercosul e a União Europeia vão assinar um acordo neste sábado em Assunção que criará uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. O objetivo declarado é buscar uma terceira via para os Estados Unidos e a China. Juntos, os 2 blocos representam 30% do PIB global e abrangem mais de 700 milhões de consumidores. A Comissão Europeia negocia o acordo com a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, membros fundadores do Mercosul desde 1999. Bruxelas aprovou o acordo na última sexta-feira. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja para o Rio de Janeiro nesta sexta com Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, antes de seguir para a Assunção. No sábado, no Paraguai, faremos história. Vamos assinar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul após 25 anos de negociações. Mas a assinatura está sendo contestada por agricultores e pecuaristas europeus que se mobilizam em protestos contra o pacto. O setor agrícola europeu está em desacordo com os industriais do Brasil e da Argentina. A cerimônia de assinatura começa no sábado ao meio-dia no horário local, na capital paraguaia, que assumiu a presidência rotativa do bloco em dezembro. O presidente anfitrião Santiago Penha e seu homólogo uruguaio Yamandu Orsi vão participar e o argentino Javier Milei também é esperado. Lula, que desempenhou um papel crucial no avanço do tratado, não vai comparecer à reunião. O ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi condenado nesta sexta-feira a 5 anos de prisão por decretar a lei marcial no país em dezembro de 2024. Este é o primeiro veredicto relacionado ao caso, mas o político enfrenta várias acusações. Um juiz sul-coreano condenou o ex-presidente Yoon Suk-yeol nesta sexta-feira a 5 anos de prisão por obstrução da justiça e outros crimes ligados à declaração de lei marcial e às consequências dessa ação. Este é o primeiro de uma série de vereditos contra o ex-líder, cuja breve suspensão do governo civil na Coreia do Sul, em 3 de dezembro de 2024, provocou protestos massivos e um confronto no parlamento. O juiz Baek Dae-hyun, do Tribunal Distrital Central de Seul, declarou Yoon culpado de obstrução de justiça por impedir que os investigadores o detivessem. O ex-líder também foi considerado culpado de excluir membros do gabinete de uma reunião de planejamento da lei marcial, mas Yoon foi considerado inocente da acusação de falsificação de documentos oficiais por falta de provas. O ex-presidente tem 7 dias para recorrer. Os promotores pediram uma pena de 10 anos de prisão. Em um caso separado, a acusação pediu que Yoon seja condenado à morte pelo papel como líder de uma insurreição, ao orquestrar a imposição da lei marcial.
Mas é altamente improvável que a sentença seja de fato executada, porque a Coreia do Sul mantém uma moratória não oficial sobre execuções desde 1997. O tribunal deve proferir a sentença sobre as acusações de insurreição em 19 de fevereiro. Uma seca histórica em São Paulo derrubou o volume de um dos principais reservatórios e está pondo em risco o abastecimento de água este ano. A reportagem é de João Pedro Coutinho. O Canteira, que atende cerca de 8 milhões de pessoas na Grande São Paulo, vem registrando níveis extremamente baixos de água, cerca de 19% da capacidade, o menor patamar desde a crise hídrica de 2014. A redução prolongada levou à diminuição da vazão diária de água captada de 33 para 23 metros cúbicos por segundo, afetando pressão e quantidade de água distribuída na rede. O que acontece é que a escassez foi agravada por um período de chuvas abaixo da média histórica na bacia do Canteira, com índices que ficaram entre os menores dos últimos 10 anos, o que impede a recuperação dos reservatórios, mesmo com cenários mais favoráveis de precipitação. Com o volume operando já abaixo de 30% da capacidade, já estão em vigor protocolos de restrição, que reduzem a retirada de água para o abastecimento, em um cenário ainda mais crítico, qual a oferta poderia ser reduzida para metade do volume normal distribuído. A Agência Nacional de Águas e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais classificam a situação como urgente, acompanhando diariamente a evolução dos níveis e alertando que, sem chuva suficiente, a cidade pode enfrentar restrições no fornecimento, como queda de pressão e até a suspensão do abastecimento em algumas áreas. Os especialistas apontam que o risco de racionamento e medidas mais severas, como rodízio de água ou penalidades para consumo excessivo, pode aumentar se os volumes da chuva continuarem abaixo da média. A cidade e o estado já adotaram medidas de contenção na tentativa de preservar o Cantareira e garantir abastecimento pelo maior tempo possível. Essas são as informações. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. O INEP divulgou as notas individuais do Enem de 2025. Os candidatos que realizaram a prova já podem conferir os resultados. Os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2025 já podem consultar suas notas individuais. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Educação e pelo INEP. As notas estão disponíveis na página do participante e incluem a pontuação da redação, que varia de 0 a 1.000 pontos, além do desempenho nas 4 áreas de conhecimento avaliadas. Para os chamados treineiros, ou seja, aqueles candidatos que ainda não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será divulgado em até 60 dias. Com o resultado do Enem, os estudantes podem disputar vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, cujas inscrições ocorrem dos dias 19 a 23 de janeiro. Também é possível concorrer a bolsas pelo programa Universidade para Todos entre 26 e 29 de janeiro ou acessar o Fundo de Financiamento Estudantil. A inscrição no SISU não exige envio prévio de documentos. No entanto, os candidatos selecionados deverão cumprir os prazos estabelecidos e apresentar a documentação exigida pela instituição de ensino no momento da matrícula. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatesse, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.